Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Camila Vieira. E eu sou Estefânia Amaral. O programa de hoje é um oferecimento do Telecine. Com o serviço de streaming do Telecine, você tem 30 dias para acessar de graça todo o catálogo, o que é maravilhoso para a gente poder explorar os filmes que estão disponíveis. A assinatura pode ser feita no próprio site. É só acessar www.telecine.com.br. Gente, lembrando que o Telecine tem a campanha Mulheres Fazem Cinema, que é uma cinelist que tem vários filmes com muitos gêneros, dirigidos e protagonizados por mulheres. E no post desse programa, no nosso site vai ter lá um link direto para o catálogo dessa campanha. E a gente aproveita para indicar um filme que entrou recentemente no catálogo, que é o Speed Racer, da Lana e da Lily Wachowski. Pessoalmente, eu gosto bastante desse filme. Eu acho que na época que ele foi lançado, ele foi muito malhado. Mas é um filme divertidíssimo. E talvez se a recepção dele tivesse sido um pouco melhor na época, eu acho que ele teria influenciado muito a cenografia digital, porque ele é muito inovador nesse sentido. A parte digital do filme é muito bonita. O uso de cores é maravilhoso. Assim, eu gosto bastante. Então acessa lá a Cinelist, a campanha, né, Mulheres Fazem Cinema, e assine o Telecine pelo www.telecine.com.br. O Feito por Elas também agradece as nossas queridas madrinhas Carolina Roncone e Letícia Santinon. Gente, e agora a gente é um podcast independente, né? Lembrando que a gente precisa da ajuda de vocês. Entra lá no padrim.com.br/feito por elas. E ou no patreon.com/feito por elas, escolha a categoria que cabe no seu bolso. E nesse programa, a nossa conversa vai ser sobre o filme peruano A Teta Assustada, de 2009, que é roteirizado e dirigido pela Cláudia Llosa. Esse filme ele foi escolhido na nossa enquete com as nossas madrinhas e os nossos padrinhos, né? Na última enquete que nós fizemos para definir temas para os nossos programas vindouros. Ele também venceu, além da nossa enquete, né? O Urso de Ouro no Festival de Berlim e foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro. Ele trata de uma jovem chamada Fausta que tem o que, na tradição que é retratada no filme, é chamado de teta assustada. Então, no filme eles explicam que existe essa crença, né, de que quando uma mulher passa por uma situação de um medo profundo, esse medo passa pra criança na amamentação, e é isso que se chama de teta assustada, né? E aí, no caso da mãe da personagem principal da Fausta, ela foi estuprada durante o período de terrorismo no Peru, e por isso a protagonista, ela tem muito medo de interagir, principalmente com homens, né, fora da família dela, e ela coloca uma batata dentro da vagina dela pra evitar que ela mesma seja estuprada. Mas então, o filme retrata esse medo da protagonista com essas interações pra fora da família dela. Eu acho que o filme tem esse subtexto, né, que tem a ver com a história do próprio Peru, né? E eu acredito que para quem é de lá e conheceu e vivenciou essa história, que é uma história de trauma, eu acho que o filme deve impactar ainda mais, né? Acho que para quem é de fora fica até um pouco difícil da gente entender quem são esses terroristas que os personagens falam, né? E eu acho que também não é a pretensão do filme lidar com esse contexto, acho que ele é um subtexto, né? Mas só para a gente esclarecer um pouco e tentar entender o que é isso, né? Eu acho que a personagem principal, que é a Fausta, ela tem essa ascendência ameríndia, né? Ela vive nesse povoado e ela carrega no próprio corpo esse fantasma, né, de um trauma que foi vivido no passado por essas mulheres do povoado e que nos anos 80, né, e ela é fruto, né, desse trauma, né? Essas mulheres, elas foram violentadas por soldados do exército peruano e por grupos de guerrilheiros, né, que eram ditos, né, que eram terroristas, né? Aí tem dois grupos que eu até pesquisei. Eu não conheço, assim, de fato, o que foi essa guerra civil, o que foi que aconteceu nesse momento, mas teve dois grupos principais envolvidos, que era o Sendero Luminoso e o Movimento Revolucionário Tupac Amaru. E aí, o que eu sei, assim, que eu li, assim, do pouco que eu li sobre isso, me inteirei, é que foi um momento de grande instabilidade política e social no Peru, né, nos anos 80, e que as mulheres foram as principais vítimas, né, dessa história. E o filme, ele não tem a pretensão de dar conta desse contexto, como eu falei, né, mas ele procura mergulhar
na subjetividade de uma personagem que nasceu nesse período e que, por isso, ela tá alimentando no próprio corpo, né, na própria vida dela, essa sensação de medo e dor, né, do que aconteceu com a mãe dela. E aí, parece que ali, quando o filme se desenrola, né, o ato dela enterrar a própria mãe, e aí a gente passa o filme inteiro, né, ela ali convivendo ali com o corpo da mãe, né, mas essa vontade de enterrar a própria mãe, que foi violada nesse contexto dos anos 80, é que vai provocar a libertação da filha desse fantasma, né, desse trauma, assim, pelo menos eu entendi assim. Isso que tu falou, Camila, de que o filme não se propõe dar conta exatamente desse contexto, é uma coisa que eu achei interessante, justamente porque, então, a gente tem esses grupos que são chamados de terroristas, que são os grupos revolucionários, né, de esquerda, e a gente tem a própria estrutura militar. E o filme, ele não se propõe discutir quais dos dois, dentro desse espectro político, são os responsáveis pela violência contra as mulheres. E isso torna a coisa mais embaralhada, né, em termos políticos. Essa não abordagem complexifica, né, a situação histórica do país, né, que claro, né, a gente realmente não tem como ter muito esse contexto, mas acho que torna interessante. Sim. Mas eu fico pensando assim, para as pessoas que viveram isso deve ter um impacto muito maior, porque pra gente Sim. que é de fora e não conhece essa história, só vê ali que foram terroristas, né, que provocaram essa violência com as mulheres. Mas que terroristas são esses, né? É uma coisa que a gente se questiona, mas a gente entende que não é a proposta do filme. A proposta do filme é outra. Sim. E aí é essa coisa, né? Quem são esses terroristas e onde que entra o exército nesse contexto, né? E, gente, eu gostei demais do filme, me emocionou bastante, e uma das coisas, assim, que foi impactante foi na hora dos créditos, né, uns créditos até bem estilizados no final, o tanto de mulher na produção, né, não é só a diretora e roteirista, né, tem uma diretora de fotografia maravilhosa que chama Natasha Bryant, é um filme feito por elas mesmo, né, tem a figurinista, tem, além da atriz principal também, a Magali Soler, que eu fiquei encantada, tá absurda, ela tá morando no papel da Faustina, porque não adianta, eu sempre vou achar que ela chama Faustina. É Fausta, mas é um Fausta diferente, pra mim é Faustina. E essa questão da batata, né, que é ao ver dela, uma proteção, de certa forma, um distanciamento do mundo, né? E eu que estudo monstro, eu acho que é uma forma que ela tem de virar uma espécie de morta-viva, assim, e de apodrecer, sabe? Então é muito pesado isso tudo, assim, ela tá viva, mas ela não tá viva, né, ela carrega esse peso, assim, essa fusão com o corpo dela que não deixa ela viver direito, né. Ela se hibridiza pra se tornar abjeta pros outros, né. Não, muito bom, é isso mesmo. Total. Eu também achei ótimo quando subi os créditos e eu vi a quantidade de mulher, posições diversas ali na produção, né. Em 2009, né, que não era tanto esse auge que a gente passou ali dessa preocupação com equipes de mulheres e tal, então muito, muito bom. E outro aspecto que eu achei interessante no filme foi a questão da língua, né, porque quando o filme começa, ela tá cantando pra mãe dela em Quechua, né, que é a língua indígena, mas aí ela vai pra Lima e arruma um trabalho, né, na casa de uma mulher muito rica e tal, e aí o espanhol começa a ser a língua central, né, que é a língua da patroa branca, é a língua do colonizador, né, tanto que a patroa nem chama ela pelo nome, né, mesmo ela corrigindo o nome dela, dizendo que tá sendo chamada errado, né, e aí ela começa a ter essa comunicação com o jardineiro, que é a primeira pessoa que é um homem e que não é da família dela, com a qual ela tem essa proximidade, mas justamente por causa da língua, porque ela consegue se comunicar em Quechua com ele, então a língua é a possibilidade de abertura para essa conexão, né, e parece que é um dos motivos pelos quais ela confia nele e começa a se permitir não ter medo em relação a ele, mesmo ele não sendo da família. O jardineiro, ele cumpre esse papel de pai que ela nunca teve, né, assim, ele tem esse papel de paternidade ali, né, e eu não sei, assim, na época que eu assisti o filme, quando ele estreou nos cinemas, é um filme que eu gostei muito, mas assistindo uma segunda vez, essa relação, né, dele ali, sendo a única pessoa que vai salvar ela dessa condição, né, de condição de quase morte, que a Estê falou, isso me incomoda um pouco no filme, porque eu sinto, não em relação ao personagem do jardineiro, mas eu sinto que o filme, ele falha em mostrar um acolhimento maior entre essas mulheres, sabe? Por exemplo, a Príncipe,
prima ali. A prima, ela só tá pensando em se casar, né? A tia deixa com a Fausta a responsabilidade pra ela enterrar o corpo da mãe, assim, deixa ela sozinha ali. E aí, enquanto a personagem da Fausta, ela fica ali sozinha, esses homens ficam o tempo todo cercando ela, né? E isso me incomoda muito. Não pelo fato dela se sentir encurralada, mas eu acho que não existe muita partilha entre essas mulheres da comunidade dentro desse contexto de trauma. E aí, eu não queria nem fazer esses equivalências de contextos históricos, porque são contextos históricos distintos, mas a gente gravou aqui um programa, que foi o programa passado, que foi do Zambizanga, da Sara Maldoror, que traz também um contexto de violência nas comunidades devido a conflitos sociais e políticos, mas claro, né, na Angola dos anos 60, né? Mas eu acho que é um filme que consegue trazer essa vivência coletiva de mulheres que se apoiam, né, apesar desses eventos traumáticos. Então, claro, são duas propostas diferentes, são contextos diferentes, mas eu fico me perguntando até que ponto esse trauma, ele desagregou essas mulheres também, sabe? E assim, a Isa falou a questão da família, né, que ela não confia em ninguém fora da família. Eu acho que, na verdade, ela não confia em ninguém, assim. Eu acho que ela tinha a mãe dela e até o tio mesmo, que eu acho que é com quem ela se identifica mais, com quem tem alguma proximidade, né. Tem uma cena que a fotografia é fantástica, que tem uma decoração de casamento, aí tem um tecido fazendo um X, assim, né. Sim. E aí de um lado fica ela e do outro o tio. Então eu acho que o filme trabalha... Eu não estudo gênero igual a Isa, então eu não vou dominar esse ponto aí, mas eu acho que tem uma contraposição muito forte entre o feminino e o masculino nessa cena, e ele ser um homem, né, e ela ter esse distanciamento com o homem, esse medo, né, nato do estupro. Então tem uma certa conexão com o tio ali, mas também não acho que por ele ser da família ela confia, não, sabe? E ele também não acolhe, assim como a tia, tipo, tá na mão dela, assim. E é aquela ameaça constante, né? Tipo, se você não conseguir, tá ali a cova. Então, eu que vou resolver. Mas é tudo ela que vai buscar fora disso, né? O jardineiro, pra mim, sim, é esse elo de confiança, né? Essa ponte que ela precisou. E eu acho bonito que no filme não é uma coisa, tipo, não é uma relação amorosa, né, sexual com ele, assim, até porque ele é mais velho, então realmente uma figura paterna, também vejo isso, que apesar desse problema, pensar assim, é um salvador masculino, eu acho que é muito feliz, assim, a forma que é colocado isso, assim, dela ter essa conexão difícil com uma pessoa de fora, que ela custa estabelecer ali, que eu acho que ela tá muito na infância ainda, né, tem duas cenas que mostram isso, que ela tá assistindo um desenho animado, que é uma das poucas cenas que ela ri, lá na casa da patroa, e aí o presente do jardineiro pra ela, primeiro, são balas, né, então ela ainda tá muito presa na infância, assim, numa coisa de não ter a vida dela como mulher mesmo. Tem um cara que fica cercando ela, que faz umas piadas super de mau gosto, assim, e ela super hostil com tudo isso, assim, naturalmente, né. Então, eu acho bem feliz isso. E entre os detalhes do filme, né, tem uma hora que ela sai do casamento ali e deita, e aí tem uma placa escrito, tipo assim, Peru que estuda, triunfa. Não sei se vocês repararam isso. Não tinha reparado. Foi uma das imagens muito fortes do filme, assim. Eu fico pensando, até no nosso contexto também de Brasil e educação e tudo que... Nossa, é muito forte esse filme mesmo, assim. Porque tem uma coisa no filme, essa coisa do estudo, né? Que é uma contraposição entre os conhecimentos tradicionais e as crenças tradicionais locais, né? E aqueles da colonização, né? Então, assim, por exemplo, ela coloca a batata na vagina, né? Porque foi falado pra ela que seria uma forma, pelos relatos de outras mulheres, seria uma forma dela se proteger, né? E quando ela vai pro médico, eles insinuam que ela tá usando aquilo como um método anticoncepcional. E ela diz que ela não é ignorante, né? Tipo, ela sabe que aquilo não é um método anticoncepcional. Eles até insinuam, assim, que se quiser, eles podem dar um método anticoncepcional de verdade pra ela, né? E aí tem uma cena também em que ela tá cantando em Quechua, né? Na casa da mãe dela, né? E na parede do lado dela aparece um calendário com a imagem de Jesus, assim. Então, tipo, as crenças dela e as crenças que foram trazidas. Não que eles não acreditem em Jesus, porque já passou pelo processo de colonização e de cristianização, né? Mas fica ainda
representa esse conhecimento que é ancestral e anterior, né? Da cultura local, né? E aí, em outro momento, essa coisa do cristianismo como fica aparecendo de uma maneira recorrente, né? Ela tá na casa da patroa, e aí tem um quadro da Virgem Maria oferecendo o seio, né? Que tá desnudo, né? Pro menino Jesus, e ela tá de perfil, por um tempo ela é enquadrada, assim, de perfil do lado do seio da Maria, então é como se ela fosse se alimentar daquele seio, né? Mas é isso, assim, né? E apesar disso, apesar do seio desnudo que aparece ali, da imagem do seio e da relação entre a criança que tá sendo amamentada e a mãe que amamenta, quando ela ou o tio dela mencionam a teta assustada em Lima, o que dizem pra eles é que teta assustada não existe, tipo, é algo que não tá no conhecimento das pessoas já da cidade, né, de Lima, né, enquanto na vila deles a teta assustada é um fato, ali é um conhecimento que é negado, não existe, né. Então é o tempo inteiro também, além da língua deles, do quechua ser colocado em contraposição com o espanhol do colonizador, as crenças e os conhecimentos deles também são colocados em oposição com as crenças, né, no caso do cristianismo, e os conhecimentos, no caso da medicina, né, da colonização, assim. Eu acho também interessante essa dinâmica que tá o tempo inteiro circulando em torno dela. Uma negociação, Sim. né? Sim, com o médico também, que tem uma resistência dela, né, assim, que ela tem uma cena que ela não é atendida porque ela não levou o número. Então essa coisa burocrática, né, que tem que ter organização, beleza, mas ela tem essa resistência com a ciência também, né? E aí precisou dela confiar no jardineiro pra ele levar ela pra isso, assim, né? Porque foi o que salvou ela, foi essa operação, né? Campo da medicina. Mas ela teve que superar essa resistência dela com isso, assim, né? Com a crença que ela tem e a interferência médica, né? E essa coisa do seio, né? Tem uma cena que o seio dela também aparece, assim, que até o jardineiro cobre. Tipo, a hora que ela cai, assim, que ela cai com as pérolas. Pode ser até uma ligação com esse quadro também, né? Até o nome do filme, né? A teta assustada. Então, o seio desnudo ali e tudo. Cheio das arremates imagéticos. Genial. Sobre essa questão da teta assustada, realmente parte dos relatos, né, dessas mulheres, e o filme, não sei se você sabe, mas ele passou por uma consultoria de uma antropóloga norte-americana. Ela fez uma pesquisa e lançou um livro sobre isso, né, uma pesquisa com essas mulheres que passaram por esses traumas, e realmente, né, elas acreditavam, né, nessa coisa da teta assustada, nesse mito da teta assustada, e só que a questão da batata, né, que ela coloca lá, isso foi uma coisa totalmente ficcional da Cláudia Lhosa. Inclusive até perguntaram para a antropóloga se ela tinha escutado algum relato de alguma mulher que tinha colocado uma batata na própria vagina. Ela disse, não, isso aí foi pelo menos os relatos que eu colhi, isso não aconteceu, isso foi algo ficcional da Cláudia Lhosa. E aí a personagem, né, da Fausta, ela coloca essa batata na vagina como uma forma de proteção mesmo, como a Esther falou, né, para ela não poder ser estuprada, né. Aí tem a história lá da vizinha, né, da mãe dela, que fez isso para ela não ser violada, e depois essa vizinha conseguiu casar e ter 4 filhos, então tem essa história aí que é reproduzida, né, assim, pela Fausta. Agora, sobre as imagens, né, e a forma como se dá essa composição das imagens, tem uma cena que eu acho muito forte e que, pra mim, eu acho que é uma das melhores cenas do filme, é quando a Fausta, ela chega pela primeira vez na casa da patroa, né, a patroa branca ali, e você vê, acho que é Aida, né, o nome dela, Aida, se eu não me engano, acho que é Aida. Você vê ela pregando esses retratos na parede, né, com uma furadeira ali, e você vê aquela parede com uma coleção gigantesca de retratos, e eu acho que provavelmente devem ser todos os integrantes da árvore genealógica que ela tem ali, assim, é uma coisa super brega, eu acho, assim. E a Aida pede pra que a Fausta segure essa furadeira, e nessa mesma cena você vê a Fausta em sobreposição, né, a imagem da Fausta em sobreposição ao reflexo do retrato de um homem do exército. E ao mesmo tempo ela tá segurando essa furadeira, né, só que aí quando ela vê esse quadro, ela sangra pelo nariz e corre, né, pro quarto. E aí a cena acaba. Eu acho que é uma das cenas que eu mais gosto no filme, porque esse homem do exército que aparece ali, né, esse homem do exército que tá no retrato, ele aparece como uma imagem refletida, né, ele é uma ilusão, ou seja, ele é o passado, né, ele assombra a vida dessa mulher, mas ao mesmo tempo ele é ilusório, porque na verdade o presente já não tem mais esse contexto, né. Então assim, eu fiquei tentando relacionar, a Esther tentou relacionar com essa ideia do monstro, e eu tentei relacionar muito com essa ideia do fantasma mesmo, assim, essa fantasmagoria de um passado que assombra sempre essa personagem e que tá ali presente no cotidiano dela.
Nossa, é muito bom. Tudo no campo do monstruoso, o fantasma também. Tá limpo. Tá tudo aí, nessa vibe. É muito bom. É porque esse filme é cheio de poéticas visuais, assim, né? De coisas que remetem a outras coisas e significados que estão colocados na imagem, assim. É muito bonito, né? A coisa da composição das cenas, né? E eu tava pensando aqui que tem outro momento do filme em que tem essa contraposição entre as crenças, que é quando ela tá no jardim com a patroa também, e a patroa encontra uma boneca que ela enterrou quando ela era criança, e ela diz assim que tinham falado pra ela que a terra levaria e nunca mais encontraria. Meio macabro, assim, né? E era uma crença infantil dela, né? E aí, por outro lado, isso que a Camila tinha mencionado no início do programa, né? Que a própria mãe da Fausta, que morreu no começo do filme, né? Não tá enterrada ainda porque ela não tem dinheiro pra levar o caixão pra vila delas no interior. Então, também cria essa relação entre a boneca que deveria ter desaparecido, mas não desapareceu, né? E a mãe dela, que, pelo contrário, que é um corpo que tá sempre presente na casa da família dela, né? E essa ideia, né, de por que o desaparecimento, né? Sim, não, eu concordo. Eu acho que essa cena da boneca, acho que já anuncia, né, o que vai acontecer ali no final, né? Que esse ato de da Fausta enterrar a própria mãe, é uma forma dela se libertar desse fantasma, né? Da mesma forma que pra Aida enterrar a boneca seria a promessa de que ela nunca iria encontrá-la, né? Mas ao mesmo tempo, é sempre um passado que se desenterra, né? E sobre a Aida, eu sinto que ela é uma personagem que tem um olhar muito ameaçador, assim. Eu realmente fiquei com muito medo em vários momentos. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o filme, ele se concentra muito em explorar esse medo que a Fausta sente na presença dos homens, né? E isso fica tão... Eu acho que existe um excesso aí tão grande que, em poucos momentos, você vê essa personagem tendo momentos de respiro, né? E, ao mesmo tempo, provoca essa sensação de sufocamento na gente. Mas eu senti falta, assim, de explorar um pouco mais essa ameaça dessa patroa, assim, sabe? Eu acho que, na verdade, tem muito mais partilha do que uma ameaça em si. É uma relação bem complicada, assim, de entender entre as duas, né? O que tá se constituindo ali. Porque ela também tava criando uma espécie de laço com a patroa, assim, de confiança, né? A questão das pérolas. E isso também é quebrado. Essa questão da boneca também, eu fiquei pensando que ela vai enterrar a mãe dela e depois ela pode reencontrar, né? Assim, de certa forma, espiritualmente, se for uma crença, não é uma coisa que você nunca mais vai reencontrar, né? Você vai, até pela lembrança, ela vai lembrar sempre da mãe dela, apesar de estar enterrada, né? Não é uma boneca que você enterra e nunca mais vai ver, né? E esse piano também que foi jogado, né, quebrado, pra mim, que foi mostrado 2 vezes, é outra imagem que eu só entendi melhor porque tem a minha construção dessa imagem, né, tem um clipe do Tim Bernardes, da música Recomeçar, porque ele desmonta um piano todo, ele vai tirando as teclas, assim, e aí eu consegui montar essa metáfora do piano como um recomeçar, que no filme é cheio disso, né? Dessa coisa da vida e morte e recomeçar, enfim. O cara que mexe no piano, ele fala, né, que mesmo estando quebrado, ele ainda canta. E ela tem essa relação de cantar com o tempo inteiro, né? Ela canta muitas vezes, né? Nos 2 idiomas ela canta, né? Então, pra mim, ela mesmo estando quebrada ainda canta, assim como o piano, né? Foi isso que eu entendi, assim. Excelente. E outra coisa é que na vila da família dela, né? É interessante que dá pra ver que é porque, assim, tem a vila original, né? Que é pra onde ela quer levar a mãe dela pra ser enterrada, né? E dá pra ver que eles ocupam uma região que é mais nova, né? Que foi construída mais recente, né? E aí, nessa vila onde a família dela mora, a convivência é toda marcada pelas festas, né? Então mostra, assim, toda vez que ela vai lá, tem algum casamento, algum rito, tem os festejos, tem a preparação dos trajes específicos, essas celebrações, né? O tempo inteiro tem essas reuniões de pessoas em torno de algo que é meio que coletivo, né? Na época que ainda podia aglomerar, né? Saudades. Mas é um grande contraste, né? Isso tudo, pra mim, assim, porque ela carrega esse trauma, esse medo, essa solidão, esse vazio, né? Medo de andar sozinha também, né? E esse luto recente da mãe. E isso tudo, esses casamentos, essas músicas alegres e tal, umas coisas até muito engraçadas, tipo aquela imagem do véu com os balões, assim, a irmã obsessiva com a cauda longa, isso tudo, o filme precisa disso, assim, né? Pra gente ter esse alívio cômico, né? Pra
conseguir aguentar o peso que é essa protagonista. A cova que é transformada em piscina para as crianças brincarem. Então, tudo isso, ainda no que eu falei dessa transição cíclica, né, da vida e da morte, continuar, né, apesar de tudo. Porque casamento é muito assim, apesar, né, da gente saber que pode não ser bem assim, tem essa ideia, né, de ser uma relação feliz, de amor e confiança, que é tudo que ela não tem, né. Então, ainda reforça esse contraste. Pois é, eu não sinto essa felicidade, sabe? Mesmo nesses planos em que você vê essas pessoas da comunidade organizando as festas e tentando continuar a vida, elas interagindo. Eu acho que a forma como o filme elabora esses planos, né? Porque assim, são muitos planos sequências, assim, e isso, a boa parte desses planos da comunidade são planos gerais, assim, são planos distanciados, e eu senti muito distanciamento, sabe, em relação a esse olhar. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas essa interação, por mais que você entenda, né, é ali a comunidade seguindo a própria vida, mas eu sinto uma certa frieza, sabe, nesse olhar. Eu acho que é como se talvez essa distância fosse o olhar dela, não sei, ela não se conecta com nada disso, assim. Então eu acho que é um olhar melancólico, talvez, pra tudo isso, né? Tipo, é uma felicidade pros outros, talvez, mas talvez uma felicidade ilusória, não é uma felicidade de fato. Então, nesse sentido, eu sinto. Mas pra mim parece que tudo é retratado mais de uma forma ritualística do que celebratória propriamente dita, assim. Embora sejam, né, celebrações de marcos de vida, né, mas eu acho que tá muito mais no sentido do rito. A gente até vê as pessoas fazendo as coisas quase que no automático. Agora tem que dançar, agora tem que cortar o bolo, agora tem que botar o buffet, não sei o que lá. Tipo, é tudo muito, assim, retratado como, não sei, nesse sentido, assim, de as coisas que precisam acontecer, né. Mas também tem uma certa ironia, né? Por exemplo, na cena da foto que eles tiram pra um painel, que é tipo uma cachoeira pintada. É kit, tem uma né? coisa, uma certa ironia com essa celebração, vamos dizer assim, que eu acho que escapa um pouco do ritualístico, assim. Tem uma coisa aí de, não sei. É uma alegria fake, né? Assim, total. Eu fiquei pensando agora que vocês falaram isso no nosso programa da Nick Caro, né? Que a gente falou um pouco isso sobre, tipo, uma descolonização da estética, porque essa coisa que, no caso do programa da Nick Caro, era um filme estadunidense que retratava essas festividades latinas e adquiria um tom meio kitsch, mas o kitsch pro olhar estadunidense não é o kitsch pro olhar da comunidade latina, e nesse caso aqui, já não saberia dizer, assim, qual que é o contexto da Cláudia Llosa em relação a esses personagens que ela tá retratando, né? Enfim. É que eu fiquei pensando agora, se ela, por exemplo, é de Lima, se ela é da capital, se ela não tá tendo uma visão, às vezes, estereotipada do pessoal do interior, que é um tipo de sutileza que a gente pensa, são todos peruanos, a gente não percebe essas diferenças internas, né? É, assim, fica até um pouco difícil da gente julgar, assim, o que tá ali sendo colocado e o que tá sendo colocado em cena, né? Se de fato ela tá... Mas eu acho que ainda assim existe um olhar distanciado pra isso que tá acontecendo, entende? Sim, e ainda aí entra o nosso desconhecimento do contexto histórico, social, cultural, enfim. A gente não sabe também até que ponto que tá existindo a ficcionalização, que nem tu falou, que a coisa da batata é apresentada como algo histórico que na verdade é ficcionalizado pro filme, né? Foi inventado pro filme, não existiu de verdade. Então, talvez até mesmo esses momentos ritualísticos celebratórios, vamos continuar chamando assim, talvez não seja um retrato de como é popularmente essas relações no interior do Peru, né? Pode ser também uma reinterpretação ficcionalizada da própria diretora, né? Enfim. Sim. E aí, nessas horas é que falta um pouco pra gente esse contexto local, né? Pra gente entender o que tá se passando ali, né? E aí, chegando mais pro final do filme, né? A gente vê essa protagonista Fausta, né? Querendo realmente tirar a batata de dentro de si, essa batata que já tava trazendo angústias físicas nela, né? Sofrimento físico, né? Já tinha consequências pra ela. E encarando uma
certa coragem de viver, né? Ela vai deixando de ser assustada, né? E ela passa a ter essa coragem, né? De encarar a vida, né? E aí, então, como muito desse processo tem a ver com aquilo que eu falei da relação com o jardineiro, e aí a gente falou, né? Vocês falaram da figura paterna, né? E eu mencionei a questão da língua, né? Então, eu acho que é simbólico que, pra fechar o filme, né? O jardineiro traz uma batata pra ela, plantada, né? Sendo que essa batata, por muito tempo no filme, foi a materialização do medo dela. E ali ela tava plantada num vaso, tá brotada já e deu uma flor, né? E essa flor, ela fica como essa imagem de uma esperança de futuro, né? Algo que tá florescendo, que tá germinando, né? Então, é uma esperança que... Como o filme tem esse contexto que, em relação a ela enquanto representante, vamos dizer assim, dessas mulheres, é a esperança tanto dela quanto ela enquanto mulher indígena de um passado que foi violentado, enfim, de todo um contexto histórico e social, né? Sim. A Cláudia Olhoça, ela tinha essa pretensão mesmo de fazer esse final com a redenção da personagem, né? E eu acho que, apesar do filme ele ter essa encenação realista, eu acho que ele é um filme que não foge desse realismo, né? Assim, ele carrega, sim, muitas cenas de simbologias, né? E eu acho que esses símbolos, nessas imagens que o filme cria, certamente vão provocar empatia e agrada um público mais amplo, porque eu acho que são imagens de fácil associação. A gente tá falando aqui, né? A batata que se transforma em flor, né? Que aí é isso, né? É o símbolo da dor que se transforma em beleza, né? Aí, tipo, o enterro da mãe na praia, que a gente não sabe se isso de fato faz parte de um ritual, né, do próprio povoado deles, mas a princípio ela ia levar o corpo da mãe pra outra aldeia, né, mas ali, naquele desfecho, ela tá levando pro mar, e esse mar, se a gente pensar nesse imaginário do mar no cinema, ele serve como símbolo de libertação, de redenção, né, então, assim, isso, por mais que seja bonito, pra boa parte dos espectadores, pra mim, eu acho que fragiliza um pouco, sabe, porque eu acho que são códigos que são muito diretos, e eu fiquei pensando que o filme poderia ser um pouco mais aberto nisso, mesmo mostrando esse final esperançoso, sabe? E aí eu li em algum lugar, eu acho que talvez uma crítica que eu li, uma coisa assim, que tava caracterizando o filme dentro do realismo mágico, e eu não senti isso, sabe? Que o filme tem realismo mágico. Porque quando acontece o realismo mágico, acontecem coisas estranhas que não tem uma explicação pra elas acontecerem, sabe? E aí eu acho que os códigos, os símbolos que o filme cria, eles são muito diretos, assim. Não tem muito mistério na criação dessas imagens, entende? Eu tinha visto um comentário, eu não vou me recordar agora, mas era de um usuário anglófono no Letterboxd, falando sobre essa coisa do... Acho que era realismo fantástico. E aí eu fiquei pensando muito isso, assim, como que quando a gente pega o contexto latino-americano e a gente coloca determinadas simbologias, pra quem não é latino-americano, logo vem o carimbo do realismo fantástico ou do realismo mágico, porque é uma escola que é literária, né, que é colocado muito nesse contexto latino-americano, mas que daí pro gringo vira uma coisa exótica, né? Qualquer elemento que fuja de um retrato realista completamente direto, e aí entra essas simbologias visuais que estão presentes no filme, aí já vem a pecha de realismo fantástico, mas eu concordo contigo que, apesar de o filme fazer uso de algumas poesias visuais e de algumas metáforas visuais, a história, ela é plantada na realidade, né? Tem uma das cenas mais icônicas, assim, né, fotografia famosa do filme, que a Faustina, ela segura uma flor vermelha na boca, assim, quando ela vai abrir pro jardineiro. Então, é outra rima, né, com a flor final da batata, né. A flor também já é uma outra metáfora, né, da menina pra mulher e tudo, mas eu não me incomodo, assim, de serem simbolismos diretos e simples, não, sabe? Eu acho que até a força do filme tá muito nisso, assim, nessas imagens de fácil assimilação, assim. Eu acho que não empobrece, nem... Ele não precisaria ser mais hermético, nesse sentido que eu tô falando, pra ser poderoso. Não, mas eu não tô falando de hermético, não. Eu não tô falando de hermético, não. Ele poderia ser um pouco menos direto, assim, sabe? Porque quando ele cria imagens que são muito diretas, ele fica piegas, às vezes, sabe? Eu não sei, porque pra mim, assim, a sensação gosto de que eu brega, tive. Eu gosto de coisas simples. Eu gosto de kit. Exatamente, eu adoro kit. Eu acho que eu nem sei se... Acho que
é arriscado, né? Passa pela discussão que a gente teve falando do Kit, assim. Acho que ele tem alguns flertes com o Kit, assim. Isso, pra mim, funcionou bem, assim. Apesar desse distanciamento, que eu concordo com vocês, acho que não chega a ser perfeito, mas pra mim funcionou demais, assim, tudo isso que ela emprega. Pra mim também. Apesar das coisas que a gente pontuou, né? Claro, assim, claro. Pra mim também funciona super bem. Pra mim o filme deu uma quedinha, assim. Na época que eu assisti, eu tinha gostado muito, e agora vendo... Não sei se é porque eu vi logo depois do Zambizanga, que eu acho o filme incrível. Pode ser. E aí eu acho que isso afeta. Nos nossos últimos programas, a gente recebeu alguns comentários e a gente separou 2 aqui que nós achamos que seriam especialmente interessantes para compartilhar com vocês, porque tem pontos importantes para debater. Então, vamos lá. O primeiro comentário é da Júlia Teotônio e ela mandou por e-mail. É sobre o episódio número 103 do Cargo. Ela fala que Um Lugar Silencioso tem direção e roteiro de um homem branco casadíssimo e é protagonizado por ele e a esposa. E o Cargo é dirigido por um casal de pessoas brancas também. Sendo assim, para ela, as camisas de botão são uma tentativa de manter alguma normalidade no caos, como se reafirmar em papéis ou hábitos mantivesse a sanidade. Vemos isto em muitos filmes de apocalipse, doenças incuráveis e tramas de luto. Legal esse negócio da camisa de botão, gente. Eu juro que eu nem percebi isso, gente. Eu nem percebi isso, se eles estavam com as camisas abotoadas ou não. Foi uma coisa até que eu falei pra Isa. Eu logo comentei porque não tem condições, gente. O mundo acabando e as pessoas abotoadinhas ali, mas faz todo sentido isso, né? De ser essa coisa total, classe média, padrãozinho, tentando se apegar, como a Júlia disse, a uma normalidade, né? Uai, olha o que nós estamos fazendo agora. Tá nós aí, né? Nesse mesmo contexto. E a Júlia também, nesse mesmo e-mail, ela perguntou sobre o 10 coisas que eu odeio em você. Então, ela falou sobre os 2 programas, né? E ela perguntou assim, a Cat chega a ser uma Manic Pixie Dream Girl ou algo próximo pra vocês? E aí eu vou comentar um pouco a própria resposta que eu mandei pra ela por e-mail. E eu achei uma pena que a gente não tenha podido discutir isso no programa, porque eu achei muito legal essa pergunta de Manic Pixie Dream Girl, né? E aí eu disse pra ela que eu particularmente não considerava que a Cat fosse uma Manic Pixie Dream Girl. A definição, aspas, oficial, né, pra esse termo, né, que esse termo foi criado pelo crítico Nathan Rabin em 2005. A tradução que tem na Wikipédia é garota maníaca, fada sonhadora. E a definição é alguém que existe apenas na imaginação febril de roteiristas diretores sensíveis para ensinar jovens de alma pensativa a abraçar a vida e seus infinitos mistérios e aventuras. Ou seja, são aquelas personagens mulheres que são extremamente efusivas e, como é que eu posso dizer, não só efusivas, mas tipo espontâneas, e que incentivam o protagonista homem que é colocado em oposição a elas a aproveitarem mais a própria vida, né? E aí, na minha opinião, a Cat, enquanto personagem, ela existe para além de motivar o Patrick, né? Geralmente essas personagens, elas só existem pra motivar o homem personagem, né? Ela tem uma alma interior, as motivações próprias dela, os interesses, o posicionamento dela estão bem caracterizados na história, né? E no final das contas, se a gente for pensar, o Patrick muda mais a vida dela do que o contrário, né? Então, pra mim, ela não se encaixaria nessa definição de Manic Pixie Dream Girl, mas realmente, assim, é um estereótipo que é muito usado nesses romances e muitos romances adolescentes também, né? Pena que o programa já estava gravado, seria uma reflexão bem interessante pra incluir nele. É bem lembrado, Júlia. Abraço, Júlia. Eu concordo com a Isa também. Acho que a Cat vem do Shakespeare, né? Lembrando. Mas mesmo assim, não é essa Cat do filme, né? A Cat original, falamos sobre isso. Mas também acho que ela existe independente de qualquer coisa ali. E eu não sei, é uma definição bem legal essa Manic Pixie Dream Girl, porque antes de ler isso eu super comprava todas elas, assim. Acho que elas me motivavam, tipo, elas podem estar motivando o protagonista, mas eu falava, poxa, que menina legal, eu quero ser mais assim, nunca consegui, sempre ficava bad vibe, mas enfim. Voltando aqui para a leitura de comentários, o meu é um print do Twitter, coisa que só alguém me mandando, só a Isa mandando Twitter mesmo pra eu ver, do Alex Smith.
Schmidt. Marcou a Isa, né? @Whitman. Whitman e Whitman. Tô agarrado hoje. Oi, Isa. Eu só ouvi agora o podcast sobre cargo, então não sei se tô atrasado e já sugeriram, mas sobre filmes de fim de mundo, tem o primeiro da Lorene Scafaria. Procura-se um amigo para o fim do mundo. Fica aí a dica para nós. Obrigada. Pois é, a gente fez, né, um levantamento, mas não ao nível de uma pesquisa, assim, né, sobre esses filmes de fim do mundo, filmes apocalípticos, pós-apocalípticos, e essa dificuldade de encontrar os que são dirigidos por mulheres, né, então eu já tinha assistido Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo e não sabia que era dirigido pela Lorene Scafaria, que é a mesma diretora do As Golpistas, né, que foi um filme de sucesso ano passado. Adoro Os Golpistas. Eu não conheci esse filme, mas quem sabe no futuro, se a gente não grava um programa, a gente não sabe até quando vai a pandemia, né? Sim. A gente pode fazer uma edição número 2. Fim do mundo. Do Feito por Ela, sobre esse assunto, fim do mundo, ou algo do tipo. Então, obrigada mesmo, Alex, pela indicação. É verdade, esquecemos desse filme. Então, gente, bora seguir o Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Ó, o Instagram tá aumentando, meu queridinho, ó, já tá com 4.000, hein? Daqui a pouco a gente tá deslizando pra cima, chiquetérrimo. Bora colaborar. Facebook, que tá morto, mas usamos ainda. Letterboxd, Feito por Elas. iTunes. E além do site do feed, os programas também estão no Spotify, no Deezer e no YouTube. E todos os filmes e referências que a gente faz ao longo do programa estão com links no post. Para os nossos padrinhos e madrinhas, a gente está enviando uma newsletter especial a cada 15 dias. E também mantemos um grupo no Telegram. Para acessar esse grupo, é só você procurar o link no post desse programa. E o nosso próximo programa vai ser sobre o filme As Patricinhas de Beverly Hills, dirigido pela Amy Heckerling. Foi um pedido justamente da galera do nosso grupo do Telegram. O filme ele tá disponível na Netflix. Sobre o nosso programa de hoje, mandem os seus comentários pro e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. Se mandar também pelas redes sociais, como vocês viram, a gente também responde, quem sabe lê no próximo programa, né? E obrigada pela audiência e até o próximo. Valeu, pessoal. Fiquem em casa, se puder. Beijo. Fiquem em casa, cuidem-se.